Olá, chegou a sexta-feira, dia 16 de junho e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre doação de órgãos. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem ainda as notícias da internet, enquete do dia, dicas de trânsito e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a doação de órgãos, além de ser um ato de amor ao próximo, é essencial para melhorar a realidade dos transplantes aqui no Brasil. O único doador, ele pode salvar mais de 20 pessoas. Isso mesmo, por isso é necessário estar consciente sobre a importância da doação de órgãos. Apesar de crescer a doação de órgãos aqui no país, a rejeição de famílias ainda é muito grande. 44% das famílias, elas não aceitam doar os órgãos dos parentes. Por isso, é tão importante manter as campanhas de doação para aumentar o número de doadores. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Diogo Ferraz. Ele que é cirurgião cardiovascular e responsável pelo Central de Transplantes Cardíaco lá do IMIP. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Dr. André Bezerra, ele que é clínico geral, gastroenterologista e responsável técnico da Central de Transplantes daqui do estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados, mas agora vamos acompanhar uma reportagem com Guilherme Luiz e essa reportagem ela mostra como é simples ser um doador de órgãos. Confira! De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, Pernambuco é o estado do Norte e Nordeste que mais realiza transplantes de coração, rim, pâncreas e medula óssea. Quando se trata de transplante de fígado, o estado também está bem representado. A nossa equipe foi até o Hospital Oswaldo Cruz, conheceu o Dr. Cláudio Lacerda, médico-chefe da unidade de transplante de fígado. Ele apresentou alguns números que mostram que o trabalho desenvolvido pela unidade é destaque até mesmo em nível nacional. Existem poucos centros no mundo que fazem mais de 100 transplantes de fígado por ano. Nós já fizemos, estamos começando o mês de junho, né? E nós já fizemos 55 transplantes esse ano. Como historicamente há um aquecimento no segundo semestre, nós acreditamos que vamos fazer alguma coisa entre 125 e 130 transplantes ao longo desse ano de 2017. Né? Com isso a gente se posiciona muito bem no cenário nacional, aí entre os 3 primeiros com certeza. E muito bem, como você disse, até no cenário internacional. E não são apenas pernambucanos beneficiados. Gente de outros estados tem vindo para cá em busca do transplante feito pelo centro. Isso é um fenômeno recente. Na verdade, além dos estados onde transplante de fígado não é feito, nós temos recebido pacientes até de São Paulo, do Rio de Janeiro, pacientes do Distrito Federal que vêm para cá para fazer transplante de fígado porque o volume de transplantes é tão grande aqui que o tempo de espera é relativamente curto e esses pacientes, muitos deles, estão entre a vida e a morte. A unidade de transplantes de fígado, que é chefiada pelo Dr. Cláudio Lacerda, atua em 3 hospitais aqui em Pernambuco. E como ele mesmo falou, já foram realizados 55 transplantes do órgão nesse ano aqui no estado. Bom, a gente consegue imaginar que o número é muito maior se a gente levar em consideração todos os órgãos e todos os estados e nos locais onde é feito o transplante. Porém, a gente poderia ter resultados ainda melhores. No Brasil, 47% das famílias de pessoas falecidas recusam a doação de órgãos. Aqui em Pernambuco a situação é ainda mais agravante. 54% dizem não. E essas pessoas que dizem não, elas se esquecem de que um dia elas poderão estar do outro lado, né? Elas poderão estar precisando desesperadamente de um transplante de órgãos para si próprios ou para uma pessoa da sua família. A única coisa que elas têm que fazer é dizer que um dia, se ela vier a ter morte cerebral, ela gostaria que os seus órgãos fossem utilizados para salvar vidas. Seja um doador de órgãos e você poderá salvar muitas vidas.
Pois bem, é um ato simples, né? Não requer nada de você, você só basta avisar a sua família. Daqui a pouquinho a gente vai explicar muito mais sobre o tema, mas agora a gente abre o espaço do programa para que você participe conosco. Vem interagir com a gente aqui no programa Assunto do Dia, respondendo a nossa enquete. Hoje a pergunta é a seguinte: você já declarou ser um doador de órgãos para a sua família? Você já fez essa declaração para a sua família? Liga para a gente faz questão de saber. A nossa linha interativa 3424-1977. Liga, deixa aí sua opinião, responde a enquete, manda também alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participe também através da internet. Acessa lá a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Você também pode participar mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp e deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco realizou 553 transplantes. O quantitativo é 20,22% maior do que o mesmo período de 2016, que foram realizados 460 procedimentos. Ao todo, foram transplantados 304 córneas, 115 rins, também 67 medulas, e 41 fígados, entre outros órgãos que daqui a pouquinho a gente vai entender muito mais sobre o tema, sobre fila de espera por um transplante também, mas esse dado é animador, mas apesar disso, mais de 1.000 pessoas estão aqui na fila de espera por um órgão ou tecido. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Deixa eu dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia, Dr. André Bezerra. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Walter. Também queria dar as boas-vindas, Dr. Diogo Ferraz. Seja bem-vindo ao Assunto do Dia. Obrigado, Walterson. A gente trouxe alguns dados daqui de Pernambuco. Pernambuco se destaca a nível nacional e a gente vai atualizar. A gente trouxe o dado de janeiro a abril. Já foi um dado animador, 553 transplantes, mas de janeiro a maio. Como é que está a realidade de Pernambuco? Aumentou um pouco mais? Doutor? Aumentou um pouco mais. De março, abril e maio foram meses em que aconteceu um maior número de doações. Então a gente já está numa faixa de 749, 750 transplantes decorrentes dessas doações. Isso representa um incremento em relação ao pool total de transplantes do ano passado de 25%, mas se você focar órgãos sólidos, que são aqueles onde os pacientes realmente estão correndo risco de vida, esse aumento foi de 50% no número de transplantes decorrentes das doações. Esse aumento, a gente poderia pontuar algo que está contribuindo para que aumente? São as famílias mesmo que estão entendendo mais que é preciso doar órgãos, que apenas uma pessoa pode salvar até 20 vidas? Walter, antes, quando a gente parava para pensar de recusa familiar, que é o nosso principal entrave, a nossa principal dificuldade, visto que é onde principalmente a gente pode trabalhar, a gente acreditava que era muito de desinformação em relação ao transplante em si. Mas, na verdade, o que a gente tem observado que também é muito importante, além da questão da informação, da participação da mídia, colocando a importância, é a família estar ciente de como é que está a evolução do seu paciente no hospital. Então, a gente vê uma falha nossa como assistentes de saúde, de não informar adequadamente as famílias. As famílias, quando elas são o que a gente chama de acolhidas, que entendem que seu paciente entrou, que está se agravando, que foi tentado isso, que foi tentado aquilo, que na situação atual ela abriu um protocolo de morte encefálica, está fazendo exames. Quando chega num momento posterior em que se sabe que ela está com a morte cerebral, morte encefálica, e se conversa com essa família já entendeu todo o processo. É diferente daquela família que você diz, está estável, está estável, está estável, morreu. Então, é um choque para a família o tempo de trabalhar essas informações. Então, a gente está focando o trabalho em cima do profissional de saúde em relação a acolhimento familiar, que é nada mais do que informar a família o que realmente está acontecendo com o seu ente querido, enquanto esse ente querido está dentro do hospital, dentro da unidade hospitalar.
Além disso, o apoio de toda a mídia em cima, demonstrando a importância disso. Afinal, doação é algo que sai da sociedade, mas é exclusivamente para a própria sociedade. Hoje eu posso ser um doador, mas amanhã meu filho pode estar na lista de espera. No caso, quando se recebe esse diagnóstico, né, de morte encefálica, algumas famílias ainda têm esse receio porque acreditam que o parente pode sair daquela situação. Isso ainda dificulta, doutor Diogo, essa compreensão do diagnóstico, né, de receber a notícia de ser uma morte encefálica, a família acreditar que aquele paciente ainda pode reagir. Quando se chega a esse diagnóstico, vocês tiveram todo um trabalho. Isso. O diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico que eu acho que é um dos mais seguros em medicina, né? Porque não é um processo simples para se chegar a esse diagnóstico, né? Então a gente tem que ter um exame clínico feito pelo médico que está o paciente no hospital. Ainda há necessidade de um exame, né, de imagem, né, que pode ser um ultrassom, um eletroencefalograma, para saber se ainda há atividade do cérebro, se ainda tem fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, quando a gente chega ao diagnóstico de morte encefálica, realmente é porque o cérebro já não funciona mais. E quando o cérebro não funciona mais, a gente tem um tempo para que os outros órgãos comecem a falhar, né? E aí se torna realmente um quadro irreversível quando chega nesse nível aí. E nesse intervalo de tempo é que entra, né, o trabalho médico para fazer a retirada dos órgãos. Tira os órgãos, acondiciona em quê? Como é que a gente entende isso? Ele consegue, o órgão ele consegue estar vivo, né, fora do corpo, se assim a gente pode dizer, doutor? Pronto. Primeira etapa vem o diagnóstico de morte encefálica, que não tem nada a ver com doação propriamente dita. Diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico de morte. Assim como a parada cardiorrespiratória também é um diagnóstico de morte. A diferença é que o diagnóstico de morte encefálica é mais seguro. Se você faz uma avaliação da mídia, até nacional, dos últimos 5 anos, você vai ver vários casos pontuados de pacientes que tiveram dado como morte, mas quando chegaram lá no necrotério, estava se mexendo, estava vivo, porque não seguisse um protocolo como existe quando é a morte por morte encefálica. Quando tem morte por parada cardiorrespiratória, não tem uma padronização seguida. Então, às vezes, essa checagem é feita com uma qualidade muito comprometida. E, na verdade, aquele paciente estava vivo. Por isso que na mídia sai, de vez em quando, que fulano foi encontrado vivo no necrotério do hospital. Mas, em relação à morte encefálica, é um protocolo que leva um tempo considerável entre a suspeição e a complementação desse protocolo. Requer um método complementar, que é, como o doutor Diogo falou, um eletroencefalograma, um Doppler, para ratificar esse protocolo. E esse conjunto coloca esse protocolo nacional como um dos mais seguros e rigorosos do mundo. O protocolo brasileiro é seguro e rigoroso. Mas, na etapa seguinte, é que vem se falar de doação. Está na situação da morte encefálica em que o cérebro morreu, o sistema nervoso central está morto. Mas a ventilação é mantida por ventilação mecânica, o coração é mantido normalmente às custas de droga vasativa. Não confundir com coma. Morte encefálica não é coma. Morte encefálica é morte. E os órgãos são mantidos de forma artificiais. E esses órgãos podem ser, se houver autorização para doação por parte da família, retirados e alocados. Normalmente é colocado uma solução cardioplégica, que é como se você congelasse esses órgãos numa solução de nutrição. E esses órgãos congelados são levados para onde estão cada receptor. Lembrando que cada órgão tem seu tempo, não é congelar e eu tenho tempo ad eterno. Então, coração, como é o caso que trabalha a equipe do Dr. Diogo, é um dos que exige a maior velocidade de ação, porque esse tempo de cardioplegia é muito restrito. Eles têm 1h30, estourando 2 horas, entre tirar o órgão do doador e implantar no receptor. Para entender mais na prática em relação ao transplante de coração, o que é esse transplante? É uma cirurgia cardíaca? Como é que vocês avaliam também quem vai receber? Por que está recebendo aquele órgão? Porque o dele já não funciona mais? Como é que a gente compreende isso? Com um exemplo. Isso. Vou exemplificar com a cardiopatia
que a gente tem mais aqui, que é a mais prevalente indicação de transplante, que é a doença de Chagas. Então, o paciente tem histórico, né, da exposição ao inseto, né, ao barbeiro, contraiu a doença de Chagas, que é um parasita que ele tem predileção a se instalar no coração. E com essa infestação desse protozoário, o coração ele vai começando a se deteriorar. Então ele vai ficando inchado, como se diz na linguagem popular, e o coração vai perdendo a força. Com o coração perdendo a força, o doente vai ficando mais debilitado. Então ele, quando conseguia fazer as suas atividades diárias normalmente, ele começa a ficar cansado. Ele não consegue andar alguns metros mais, não consegue subir uma ladeira, por exemplo, e ele vai ficando cansado. E esse estágio, depois de tratamento, com medicação, às vezes com algum dispositivo, tipo marca-passo, se pode melhorar os sintomas, mas naqueles pacientes que mesmo fazendo todos esses procedimentos menos invasivos, ele continua cansando com os pequenos esforços, e aí a gente tem que fazer a avaliação e aí sim pensar em fazer o transplante, que vai ser trocar um coração, né, que estava doente por um coração de uma pessoa que não tem problema no coração, né? E aí depois do transplante, correndo tudo bem, o paciente sai conseguindo fazer as atividades normais, conseguindo fazer os exercícios e as atividades diárias de maneira normal. Antes da realização desse transplante, existe algum exame, algum teste de compatibilidade para ver se a pessoa pode receber aquele órgão, se vai ser compatível, ou não tem esse teste? Qualquer órgão pode ser doado para qualquer pessoa? Não. Existem as compatibilidades realmente. Varia de órgão para órgão. Tipo, o transplante cardíaco tem uma aceitação maior dos doadores. Mas o transplante renal, inclusive a própria seleção é feita por HLA, que é feita por compatibilidade. Quanto maior a compatibilidade, maior a chance de diminuir a rejeição. E quando você parte para a doação de medula óssea, que é a doação intervivo permitida de forma universal, aí é que o grau de compatibilidade tem que ser altíssimo. Porque a medula óssea é o centro, é o que é o responsável no nosso organismo pela defesa. Se você colocar uma medula não 100% compatível com você, ela vai estranhar seu organismo e vai atacar ele todo como um corpo estranho, como se estivesse atacando uma infecção. Daí a necessidade de haver esses estudos de compatibilidade. Em alguns órgãos, como coração e fígado, só a compatibilidade ABL é o suficiente, mas quando você parte para rim, medula óssea, você precisa de um grau de compatibilidade maior. Aí é que entra a compatibilidade HLA, que são graus bem mais elevados de compatibilidade exigidos. E esses testes têm que ser feitos também de forma rápida, né, doutor? Porque o órgão tem aquele período que ele vai ficar vivo ali, né, fora do corpo. Os testes de compatibilidade são realizados ainda com os órgãos dentro do doador, porque eles demoram em média em torno de 4 horas, 3 a 4 horas para ficarem prontos. Mas é entre aquele momento em que a família doa e as equipes se organizam para ir aonde estiver o paciente. Nesse inteirinho é feito os testes de compatibilidade e verificar se tem possibilidade de rejeição ou não, para fazer a seleção adequada do receptor. Nesse inteirinho eu pego esse momento para parabenizar a equipe de coração, tanto do IMIP quanto do português. São equipes arrojadas que se deslocam daqui para Petrolina, que é onde acontece o maior número de doações de coração, no meio da madrugada, em aviões pequenos, querendo ou não querendo, com riscos, porque esses voos noturnos sempre impõem riscos, mas vão com uma velocidade, com um desprendimento, com uma coragem que você tem certeza que não pode dar errado, nada vai dar errado. O que é que passa na cabeça dessa equipe, já que o doutor está aqui, doutor Diogo, para nos explicar, né? Tentar explicar com algumas palavras o que é que passa na cabeça de uma equipe como tudo quando se envolve num processo como esse, de fazer a captação de um órgão
quase lá na fronteira do nosso estado. Já se 800 acabou no estado. São 800 quilômetros. Só 800. Realmente é um esforço bem grande. Mas o que move todo esse esforço, acho que é a paixão realmente pelo paciente e você vê, né, aquele paciente que estava debilitado, que estava sem conseguir sair do hospital, com um risco de morte assim, iminente ou em pouco tempo muito alto, dele conseguir sair, voltar para casa, cuidar da sua família de novo, né, e voltar bem clinicamente, agradecendo tudo. Então, isso aí eu acho que é o que mais empolga a gente que faz transplante e que passa por cima de muita coisa, né? Deixa a família em casa para cuidar da família do próximo. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre doação de órgãos. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima sexta e para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do Estadão. Quase metade das famílias diz não à doação de órgãos. 34,5 mil estão na fila. Os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos são preocupantes. De acordo com o presidente da associação, Roberto Manfro, mais de 34 mil pessoas esperavam por um transplante aqui no Brasil em dezembro do ano passado. As primeiras posições no ranking de órgãos são de pessoas que necessitam de rim, córnea, fígado e pâncreas. Em 2016, 2.013 pessoas que estavam na fila por um órgão morreram. Dessas, 82 eram crianças. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o índice de recusa de doação aqui no Brasil é bem alto. Só para ter uma ideia da situação, na Espanha, que é líder em transplantes, a recusa das famílias é de menos de 20%. No ano passado, o Brasil teve uma rejeição de autorização de 43%. O tempo de espera por um órgão chega a 5 anos aqui no país. E agora a gente volta ao estúdio com o Valdson Balbino. É com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Olha só, tempo de espera na fila, né, por um órgão para se fazer um transplante chega a 5 anos. Aqui em Pernambuco, a gente está nessa realidade também? Ou essa fila de espera que a gente falou que tem mais ou menos 1.000 pessoas nessa fila de espera, esse tempo chega a ser menor que esse, doutor? Os tempos em Pernambuco reduziram bastante. Eu me lembro, eu estou na Central de Transplantes desde o início. E eu me lembro que a nossa fila de espera para a doação de córnea era de 6 anos. Hoje estamos com 2 meses. Então você entra hoje, são 2 meses. Nossa maior lista e o maior tempo de espera é o transplante renal, que é em torno de 3 anos. Mas funciona mais ou menos como uma loteria. Como eu tinha falado, a questão da compatibilidade. Eu posso entrar hoje e ser transplantado hoje, e posso entrar hoje e só conseguir um órgão daqui a 3, 4 anos, dependendo de meu grau de rejeição a órgãos, da questão relativa à compatibilidade. A fila de espera por um coração é longa também, doutor? Não, a de coração é um pouco mais curta. A média dos nossos doentes transplantados que estão assim, esperando coração em casa, de forma eletiva, é em torno de 30 a 40 dias. Se ele tiver internado, aí ele entra em prioridade, assim, em uso de droga vasoativa, e aí a média é em torno de 15 dias a 20 dias para transplantar. O que é levado em consideração para se entrar nesse grau de prioridade por um órgão? É o estado de saúde mesmo do paciente? É o que mais vai pesar para receber esse diagnóstico? Em suma, é o estado de saúde. Existem critérios que são bem estabelecidos, que caracterizam essa gravidade.
Por exemplo, para o transplante de fígado, a rejeição primária é um enxerto, é uma justificativa de prioridade, e situações que a gente chama de hepatite fulminante. Normalmente relacionada ao uso do paracetamol e outras medicações ou algumas infecções virais agudas, que podem dar um quadro de destruição do órgão de forma acelerada, que se o paciente não for transplantado dentro de 48, 72 horas, ele falece. Então, nessa situação, são as que a gente chama de prioridade. Varia muito de órgão para órgão. Prioridade para rim é a ausência de acesso para diálise. Rim tem uma característica diferente dos outros órgãos, por isso o tempo de espera na fila consegue ser maior. O Dr. Diogo falou que o tempo de espera dele é 45 dias. Por quê? Porque se o doente dele não for transplantado, com 3 meses ele já faleceu. Então são doentes numa situação de gravidade. Mesmo aqueles que não estão em prioridade, são doentes com risco de morte muito alto. Já o doente que aguarda um transplante renal tem uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal. Quando esse paciente não tem mais acesso para a diálise, ou só resta apenas um acesso venoso, é que ele passa a ser considerado prioridade e encabeça a lista de transplante renal. Ok, a gente ouviu agora algumas notícias da internet e muita gente, quando tem dúvidas sobre um tema como este também, doação de órgãos, muita gente tem dúvidas e utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes encontramos muitos mitos, principalmente também em redes sociais, as pessoas compartilham alguns mitos, algumas verdades também, mas a gente, para não deixar você com dúvida, você que está em casa não ficar com dúvidas, a gente vai acompanhar aqui algumas informações. Eu vou perguntar aqui aos convidados se trata de um mito ou de uma verdade, eles vão dar uma explicação para as seguintes informações. A primeira que aparece é a seguinte: para ser um doador não é necessário deixar nada por escrito em nenhum documento. Mito ou verdade? Verdade. Quem no final autoriza a doação são os familiares, são os responsáveis legais, são seus parentes. Eles é que precisam estar sabendo de sua vontade para com a doação. Então não precisa aqui no Brasil deixar nada por escrito, nem que sim, nem que não. O importante é deixar minha família ciente de minha vontade de ajudar outras pessoas, de minha preocupação com quem está na lista de transplantes. Afinal, hoje pode não ser eu, mas amanhã pode ser um filho meu. Se eu não me torno um doador, eu não tenho como cobrar da sociedade que ela venha se tornar doadora. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, na carteira de identidade tinha lá, né, era uma frase doador de órgãos. Agora não existe mais isso, né? Não precisa mais. Não, inicialmente, pra família, né, doutor? baseando em uns trabalhos em que mostrava que 80% da população era favorável à doação, então se instituiu a doação presumida. Se você não tiver nada na carteira, você é doador. Mas quem acabava definindo com você se você era doador ou não, era a pessoa do carimbo, que chegava muitas vezes: olha, se tu não tiver com esse carimbo aqui, quando chegar no hospital vão querer arrancar teus órgãos. Então acabava, de repente a população se tornou não doadora sem nem entender o que era o processo. Muito mais prático e muito mais fácil deixar você conversar com sua família e sua família decidir ao final se você vai ser doador ou não. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Será que é um mito ou uma verdade? A doação deixa o corpo deformado. Mito ou verdade? Aí é um mito. A cirurgia é uma cirurgia de captação de órgãos, tá certo? Então, vai haver incisão na pele, vão ser retirados os órgãos, mas a reconstrução do corpo vai ser realizada. Então, essa preocupação de que vai estar deformado o corpo, isso aí é um mito. O corpo vai estar bonitinho para ser velado, ser cuidado da melhor forma. Ok. Próxima informação, vamos agora a outra tela descobrir se é mito ou verdade que a doação de órgãos beneficia muitas pessoas. Até 20, doutor? Mais ou menos 20 pessoas são beneficiadas? Varia de realidade de país para país. Brasil não alcança esse número de beneficiados com a doação, mas a gente pode ter, na nossa realidade do estado, 2 pacientes beneficiados com doação de córnea, mais 2 pacientes beneficiados com doação de rim, um beneficiado com transplante cardíaco, outro beneficiado com transplante hepático,
outro beneficiado com o transplante, com doação de pulmão. Em alguns locais do país ainda tenho a doação de intestino, pode acontecer. E quando a gente parte para tecidos, é que se amplia demais esse espectro de pessoas beneficiadas, porque eu posso tirar, pode haver, além da doação de órgãos, as doações de tecido, córnea, pele, osso. Quando eu faço a doação de um fêmur, esse fêmur ele é trabalhado, acondicionado e pode vir a participar de vários procedimentos cirúrgicos. Além disso, ainda a doação de tendões, de vasos sanguíneos. Então, o espectro de tecidos que podem beneficiar pessoas é muito grande. Não é a realidade em todo o contexto, sobretudo de Pernambuco. A gente trabalha com a doação dos principais órgãos e com a doação de córnea. Ok, ótima explicação. Vamos agora ver se é mito ou verdade essa próxima informação. Quase todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser doados? A gente viu que sim, né, doutor? A gente acabou de responder esse questionamento. Isso aqui é sim uma verdade. Então vamos à tela seguinte. Próxima informação para a gente descobrir se é mito ou se é verdade. A família do doador, ela precisa arcar com os custos relacionados à doação? Mito ou verdade? Não, aí é mito. Isso aí eu nunca tinha visto, não. Essa questão de custo, mas não tem nada de custo você tudo relacionado a... Mesmo quando acontece nas instituições privadas, o SUS paga o processo de retirada. Então pode ficar despreocupada, não há custo para a família com nada relacionado à doação de órgãos. Ok, vamos agora à próxima informação. Mito ou verdade? Idosos e pessoas que já tenham tido alguma doença não podem ser doadores? Mito ou verdade? Podem, mas aí tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, se o paciente tem alguma história de doença cardíaca, ou já fez cirurgia no coração, ou já colocou algum stent, ou tem história de hipertensão ou alguma outra doença no coração, isso aí a gente vai pesar se vale a pena ou não aceitar esse órgão para doação. Acho que é a mesma coisa para rim, para fígado. Porque o órgão também envelhece com o passar do tempo, né? Envelhece, mas os limites são muito variáveis. Enquanto o pessoal de transplante cardíaco, o ideal para eles são os doadores abaixo de 45 anos, fígado chega até 80 anos de idade. Então, o que vai variar é quantos órgãos uma pessoa pode chegar a doar. Então, se eu tenho um paciente de 80 anos de idade, provavelmente com digamos, com a condição de saúde razoável, ele só vai ser doador de fígado. Se eu tenho um paciente de 35 anos de idade que teve morte cefálica, esse vai poder doar fígado, rim, coração, pâncreas, tudo. Então, o que vai diferenciar são talvez o número de pessoas, mas não há um limite estabelecido. Acima de 80 anos de idade, aqui em Pernambuco, a gente ainda não realizou captação para doação de órgão sólido. Para a córnea, sim, mas doação de órgão sólido, não. Mas até 80 anos de idade, as equipes aceitam fígado. Até 75 anos de idade, o pessoal de rim também, se não tiver diabetes, se não tiver hipertensão de forma descontrolada, também aceita para fins de utilização, visto o risco que esses pacientes estão correndo na fila de transplante. Então, em relação ao órgão em si, doutor, um órgão de um idoso, por exemplo, um coração do idoso, ele pode ser transplantado para uma criança? Ou não? Aí a gente pode. Dependendo da compatibilidade a gente vai pesar várias coisas, né? Tem que ter a compatibilidade não só do tipo sanguíneo, mas em transplante de coração a gente precisa ter também uma relação entre peso e altura. Então, se for uma criança, vamos dizer, já um pouco grande, e um paciente mais velho, um adulto com um peso compatível, pode ser que a gente consiga fazer. Tá certo? Preenchendo os requisitos básicos. Preenchendo os critérios básicos e dependendo também da gravidade. Se for aquele paciente que é uma criança que também não consegue sair do hospital, a gente pode, pela gravidade, aceitar um órgão de uma pessoa mais velha que tenha alguns, vamos dizer assim, fatores
negativos, porque a gente precisa salvar a criança e aquele coração que apareceu, se ele for compatível, a gente vai fazer o transplante. É interessante no geral, né? Um idoso, um adulto poder ajudar uma criança doando órgão. Gera curiosidade ali no dia a dia de trabalho de vocês, as pessoas quando chegam para fazer visitas, sejam estudantes de medicina ou outros profissionais também, quando chegam e veem essa relação, né, de que um adulto, um idoso pode ajudar uma criança doando um órgão, gera essa curiosidade mesmo ou essa curiosidade só é minha? Não, gera muito a questão da curiosidade dessa diferença de repente, quando a gente leva para apresentar a equipe uma criança que recebeu um rim de alguém de 50 anos de idade. Então, quando a gente fala criança, não é só, mas uma criança de 8, 10 anos pode receber um rim de um adulto tranquilamente, não tem nenhum... 8, 10 anos chega e gera surpresa para esses profissionais de saúde. E quando a gente... É natural e instintivo nosso o apreço pela questão do quão bem você vai fazer por maior tempo possível. Quando você vê que você participou da modificação da vida de uma criança, que vai ter mais aí 50, 60 anos de vida, isso mexe muito mais com você. Então, o trabalho do transplante é algo fantástico, sobretudo porque você lida com uma população que está à beira da morte, você lida com populações que fisicamente são cadáveres vivos e que, de repente, você é algo divino, é mágico. Com 2, 3 meses depois, está uma pessoa completamente recuperada. Então, você sai de um extremo de alguém que está à beira da morte, então, com tudo relativo ao destino, caminhando para aquela pessoa terminar seu tempo na Terra, de repente, essa pessoa está ativa. Então, teve o seu destino modificado e, mais magicamente ainda, ou mais divinamente falando, porque houve a intervenção de uma família no momento do seu maior sofrimento. Porque não há sofrimento maior do que naquele momento em que você está perdendo seu ente querido. Nesse momento, alguém foi grande o suficiente para autorizar uma doação e modificou a vida de várias pessoas, de várias famílias. Eu tenho uma pergunta a fazer, a gente vai responder no próximo bloco. A dúvida é a seguinte: eu, enquanto família do doador, eu posso saber quem está recebendo aquele órgão? É interessante que isso aconteça ou não é interessante para não criar um vínculo? Eu vou deixar esse questionamento para a gente responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você que está em casa, quer participar, também tem dúvidas sobre o tema, manda para a gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, você pode mandar aí quantas perguntas você tiver, daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doação de órgãos. E o cidadão que deseja ser doador, ele não precisa assinar e nem pagar nada. Basta comunicar para a sua família para, caso necessário, o procedimento ele seja autorizado. A legislação brasileira, ela estabelece que todos nós somos doadores de órgãos, desde que, após a nossa morte, um familiar de até 2º grau de parentesco, ele autorize por escrito a retirada dos órgãos. Portanto, é preciso que a família saiba do desejo de doar. Isso é muito importante esse tema está sendo debatido aqui no nosso programa. E no bloco anterior a gente trouxe algumas informações, alguns mitos e verdades. Temos ainda 2 telas, 2 informações para a gente esclarecer se é mito ou se é verdade. A gente vai conferir agora o que diz essa próxima informação. Olha só, isso aqui é um mito ou uma verdade? Quem tem maiores condições financeiras passa na frente, na fila para receber um órgão? Mito ou verdade? Mais um mito. Existe na central de transplantes uma fila que é bem estabelecida e que cada paciente vai entrar independentemente do nível socioeconômico, né? Então, o paciente que teve a indicação, ele vai entrar na fila como todos os outros, não vai ter nenhuma
Nenhuma relação com financeira. E mais uma informação que quase 100% do programa de transplantes é financiado pelo SUS. Hospitais privados, Jaime da Fonte, Hospital Português, que são hospitais filantrópicos, privados, mas todos realizam transplantes pelo SUS. Então, quem paga o transplante no país é o Sistema Único de Saúde, em quase sua totalidade. Esporadicamente, caso de medula óssea, e num volume baixíssimo é o que você tem de transplantes realizados não financiados pelo SUS. Mas, então, não independe de questão financeira, o controle e a seleção dos pacientes que vão receber o órgão está na mão do Estado, porque os programas que gerenciam isso são controlados pelo Estado. Eu sou da Central de Transplantes de Pernambuco, sou órgão estadual vinculado ao Sistema Nacional de Transplantes. Quem indica para quem vai o órgão sou eu. Quando eu gero o ranking, com aquelas características que eu recebi a respeito do doador, eu gero um ranking e ele que vai dizer fulano, beltrano e cicrano que vão receber os órgãos. Pode ficar despreocupado. Quem está Podem nos ficar acompanhando. despreocupados. Está na fila de espera. Espera só um pouquinho que esse órgão vai aparecer e você vai fazer esse transplante no momento certo. Vamos agora à última tela para descobrir se é mito ou se é verdade. É possível que um paciente com morte encefálica ele volte a viver? É possível, não é? Mito Não. ou verdade? Isso é um outro mito. Como a gente falou um pouquinho no começo do programa, é um dos diagnósticos mais seguros que existe é o diagnóstico de morte encefálica, né? Então, é um processo grande, é um processo que é demorado também, né? Então, a gente tem 2 exames que tem que ser feitos em intervalos de tempo diferentes por médico do hospital. Ainda se faz necessário um especialista de neurologia para fazer também o exame clínico. E, além disso, tem ainda um exame de imagem, que aí vai confirmar que realmente o cérebro não tem mais atividade. E, nesse caso, não existe possibilidade de que a pessoa volte a viver. Realmente é um diagnóstico de morte bem firmado aí. O diagnóstico de morte encefálica é o exame neurológico que diagnostica morte. E o protocolo brasileiro, volto a dizer, é um dos mais rigorosos do mundo. Se você vai, por exemplo, para a Espanha, se você fizer uma arteriografia, esse paciente pode de imediato sair para doação. Aqui no Brasil, ele tem que ser cumprido as etapas de exames clínicos, eu tenho que ter o protocolo todo completo. Vários estados americanos não precisam de um método complementar. Só avaliação clínica é o suficiente. No Uruguai, só avaliação clínica é o suficiente para se fechar o diagnóstico de morte encefálica. Então, aqui no Brasil, o protocolo é rigoroso e, comparado com o resto do mundo, é um protocolo que necessita de muito mais detalhamento para a confirmação da morte, que é o que o diagnóstico de morte encefálica é confirmação da morte. E volto a salientar de que existem casos que você vê na mídia de pessoas que são encontradas no necrotério, dadas como mortos, por parada cardiorrespiratória. Mas você não vê isso em relação à morte encefálica. Protocolos fechados, concluídos de morte encefálica, você não vê relatos de que pacientes voltaram à vida, ou que, mesmo aqueles em que a família não doou, porque eu fechei o protocolo. Pode ser para fins de doação ou não, vai depender da vontade da família. E aqueles em que as famílias não autorizaram doação, você não vê relatos de pacientes que voltaram à vida, garantindo a segurança e o grau do comprometimento e a qualidade do diagnóstico de morte encefálica no Brasil. E geralmente, né, esse diagnóstico de morte encefálica, vocês chegam a esse diagnóstico por complicações, alguma patologia que aquele paciente já vem apresentando, estava internado, passou pouco tempo no hospital, recebeu o diagnóstico de morte encefálica, ou vários tipos no caso, a pessoa levou um tiro, pode receber de imediato o diagnóstico de morte encefálica e depois fazer essa doação? Como é que a gente compreende? Bom, a morte encefálica é a evolução de muitos processos diferentes. Independente da causa, pode ter sido um sangramento do sistema nervoso central, um trauma, pode ter sido uma parada cardiorrespiratória prolongada. Tudo isso pode levar a dano nos neurônios, que são as células do sistema nervoso central.
Em alguns pacientes, esse dano é localizado ou é parcial e reversível. Mas em outros pacientes, o processo começa a progredir, independente da ação médica. Existem métodos que tentam aliviar essa progressão, hipotermia, baixar a temperatura do paciente, sedar de forma profunda o paciente, colocar o paciente para hiperventilar, botar o ventilador mecânico ciclando acelerado. Isso tenta diminuir esse edema, esse inchaço do sistema nervoso central. Mas em alguns pacientes isso não é o suficiente. O cérebro vai crescer dentro de uma caixa fechada. O que é que acontece? Aumentar a pressão. Ele é esmagado dentro dessa caixa fechada. Nessa caixa fechada, não havendo fluxo sanguíneo, ele não chega ao oxigênio e não chega nutrição no sistema nervoso central. 5 minutos sem nutrição e sem oxigenação, o neurônio morre. E todos os neurônios morrendo dentro do sistema nervoso central é o que a gente chama de morte encefálica. Quando eu suspeito que isso está acontecendo, eu vou avaliar os critérios para abrir o protocolo de morte encefálica. Dentro de um dos critérios, tem que ser aguardado 6 horas de observação em unidade hospitalar. Se o paciente chegar agora comigo aqui no hospital, eu acho que está em morte cefálica, eu não posso abrir o protocolo. Eu vou dar um intervalo mínimo de 6 horas. Vou ver se tem fatores confundidores, tipo, se o paciente tiver recebido anestesia geral, eu posso clinicamente ter algo semelhante à morte cefálica. Eu tenho que esperar os tempos de metabolização da droga para pensar em abrir o protocolo. Uma vez aberto, 6 horas depois é realizado uma segunda avaliação por outro médico. A legislação atual exige ainda que seja outro neurologista, mas isso pode ser que venha a ser substituído por outro médico que tenha treinamento na avaliação do protocolo de morte cefálica. E, além disso, um método complementar. Só aí eu posso dizer que o paciente está morto do ponto de vista neurológico. No bloco anterior aqui do programa, a gente deixou uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: enquanto família do doador, eu posso saber quem recebeu o órgão do meu parente? É ideal que isso aconteça? Não é indicado? A gente vai responder agora para quem está em casa que ficou com essa curiosidade, ficou essa dúvida no ar, a gente vai responder a partir de agora. É recomendável, não é? É interessante que isso aconteça ou não? Olha, Walter, não é... A gente estava até conversando, não é recomendável. Porque a gente vai criar uma relação, né, de intimidade entre quem recebeu, a família de quem doou, e isso por vários motivos, né? Concordo plenamente com o Diogo, isso inclusive é a recomendação do Sistema Nacional de Transplante e da Central de Transplante de Pernambuco. Uma coisa é a mídia pegar um caso emblemático e mostrar todas as etapas, inclusive até de que para quem for esses órgãos. Isso pode acontecer até para que a população que está assistindo aquilo ali veja todas as etapas e entenda o destino final daqueles órgãos, que pessoas realmente foram beneficiadas. A outra coisa, isso é ser implementado como forma rotineira dentro das centrais. A recomendação nossa é que isso não aconteça de forma rotineira. As centrais de transplantes são orientadas para não realizar esse contato de doador com receptor, garantindo o anonimato. Isso é tanto a proteção, tanto para quem está recebendo, como para quem está doando. Pode haver uma série de transferências nesses processos de doadores e receptores que podem dificultar a vida de cada um. O importante é saber que pessoas estão sendo salvas, que você naquele seu momento de sofrimento foi capaz de ter a grandiosidade de salvar a vida de pessoas, independente de quem elas sejam. A gente tem aqui várias participações, vamos começar a repassar essas dúvidas aqui para os nossos convidados. A Bruna Silva, a pergunta dela é em relação a transplantes de coração. Ela quer saber mais os riscos desse tipo de procedimento. São muitos os riscos ou não? A gente tem um grande risco, porque os pacientes que estão esperando transplante de coração são pacientes de alto risco. Como o André falou, eles vão, se não for feita nenhuma terapia mais avançada, como o transplante, em pouco tempo, esses pacientes eles
devem evoluir mal, né? Evoluir a óbito, né? Então, Pode ter a rejeição desse pode órgão. ter a rejeição e tem riscos também devido à imunossupressão, né, que é realizada, tem risco de infecção também. Uhum. Mas esses riscos da cirurgia são menores do que o risco do paciente continuar doente sem fazer o tratamento adequado. Quando a gente fala em rejeição, de modo geral, seria o sistema imunológico de quem está recebendo esse órgão pode querer atacar esse órgão achando que é um corpo estranho? É mais ou menos assim na prática? Exatamente isso. A rejeição é exatamente isso. O organismo da gente é preparado para atacar tudo que seja estranho. E um órgão de uma outra pessoa que é colocada para você, o organismo interpreta como algo estranho e vai tentar destruir esse órgão. Daí a necessidade de tentar um certo grau de compatibilidade. Na dependência da resposta imunológica, tem uma necessidade de uma compatibilidade maior. Para que, não, isso aqui é estranho, mas não é tão estranho, é menos agredido. E além disso, se iniciam medicações que diminuem essa resposta imunológica. São os imunossupressores. Então, cada vez mais modernos, cada vez drogas melhores, com menos efeitos colaterais, que tem levado a uma qualidade de vida dos transplantados ao que se pode chamar de excelente vida normal. Recebendo esse transplante do coração, vou precisar tomar esse medicamento, os imunossupressores, até o resto da vida? Isso, até o resto da vida. Na verdade, a rejeição que a gente tem em transplante do coração não é tão grande, é uma taxa baixa de rejeição. Agora, a importância de estar num serviço que acompanha, que acolhe o paciente, porque se ele tomando as medicações, tudo certinho, fazendo acompanhamento, fazendo os exames necessários, então o risco de ter rejeição é baixo, né? Agora, naquele paciente que por algum motivo perdeu o segmento, faltou, não quis mais tomar a medicação, ou teve algum outro problema de interação, assim, aí pode ter a chance de fazer rejeição. Mas isso aí assim, acontece muito pouco, isso aí não é comum, não. É um órgão novo que a pessoa recebeu. Com o passar do tempo, essa pessoa pode desenvolver alguma doença, mesmo sendo aquele órgão novo que recebeu, ou essas medicações evitam novas doenças nesse órgão que foi recebido, né? Por exemplo, a pessoa que recebeu um transplante de rim, ela pode mais à frente desenvolver pedras nos rins, por exemplo? Pode, tem que interpretar como um órgão novo, mas dentro do organismo que predispõe aquelas patologias todas. Tipo, eu posso transplantar, existem critérios, tem que se esperar 6 meses, mas se um alcoolista que teve cirrose do fígado receber um fígado novo, se ele começar a beber de novo, o fígado vai ser comprometido do mesmo jeito. E os fatores que a pessoa tinha que levou àquela doença, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, o fato de ter trocado esse rim ou esse fígado não vai mudar a sua condição e esse órgão vai voltar a ser agredido. Mas você ganhou aí com isso anos e anos de vida, desde que se mantenha, como o Dr. Diogo falou, no acompanhamento junto com a equipe. Um dos problemas nossos é quando o paciente acredita que, por ter ganho um órgão, é vida nova e não precisa de mais nada. E aí acontece a rejeição e quando ele volta a buscar cuidados médicos, esse órgão já não é mais viável. Fazendo esse transplante de coração, a expectativa de vida, né? Vai viver muitos anos após esse transplante, pode fazer atividade física também após ser transplantado. É ideal que também se faça uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável para melhorar a qualidade de vida. Como é que a gente compreende? Isso, a expectativa assim, de um transplante bom, que o paciente saiu muito bem do hospital, que fez todo o acompanhamento multidisciplinar, né, com psicologia, nutrição, fisioterapia, ele vai viver ainda muitos anos, seguindo as recomendações, voltando para o hospital, assim, em torno de 10 anos, né? Aí o paciente já pode começar a ter algumas complicações do coração transplantado. Mas aí já, vamos dizer assim, já valeu muito a pena para quem morreria em termo... Entra de 10 a 20 anos no adulto transplantado,
de rim em torno de 20 a 25 anos, e de fígado não tem vida normal. O fígado tem uma característica diferente dos outros órgãos, que é a capacidade dele de regeneração, inclusive pós-transplante é o que tem. A sobrevida do transplantado de fígado é semelhante à sobrevida da população normal. Isso. E existe também a possibilidade de se fazer um novo transplante. Retransplante. Né? Então, se a pessoa recebeu um órgão há alguns anos atrás e esse órgão está começando a ficar disfuncionante por algum outro motivo, que não a falta a perda de segmento, a falta de medicação, etc., ele pode ser relistado e retransplantado também, tentando aumentar também a sobrevida dele mais. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Deixa lá a sua pergunta. Daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, vamos conferir juntos aqui, tem 2 vagas para copeiro. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$1.000. São 2 vagas para copeiro, R$1.000 o salário e 6 meses de experiência é a exigência para preencher uma dessas vagas. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem uma vaga para auxiliar contábil. Exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$1.100. Uma vaga para auxiliar contábil. Próxima oportunidade de trabalho, vamos conferir juntos. Olha só, agora tem uma vaga para técnico de enfermagem do trabalho. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$2.000. Uma vaga para técnico de enfermagem do trabalho. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente vai seguir com o programa respondendo as perguntas. Chegaram dúvidas através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp, que é o 994 18 1206. Você que acessou, deixou aí sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. 994 18 1206. A primeira dúvida que aparece aqui, vamos ver aqui no nosso WhatsApp, da Cristiane Oliveira, ela que é de Tegipió, e ela gostaria de saber quais os órgãos que podemos doar ainda em vida e quais são esses procedimentos? O que a gente poderia responder para Cristiano Oliveira? Bom, a doação em vida é permitida pela legislação até graus de primos. Você pode doar em vida para seus parentes, irmãos, pais, até 4º graus, que é graus de primos. Nessa situação eu posso doar os órgãos duplos, como é o caso dos rins, ou órgãos que podem ser partidos, como é o caso de pulmão e fígado. Na realidade de Pernambuco, só os rins, que a gente não faz no momento, nem partido de fígado, nem de pulmão. Além disso, que aí eu posso fazer a doação para a nível de Brasil, é a doação da medula óssea. Existe o Cadastro Nacional do Doador de Medula Óssea, que é o REDOME, que o REDOME, esse cadastro fica no Rio de Janeiro, no INCA,
e ele controla, ele recebe as informações de todos os potenciais doadores de medula do país inteiro. Para isso eu preciso procurar, eu que quero me tornar doador, o Hemop, que é o responsável aqui pela coleta da medula óssea, ou o laboratório, o HLA Diagnóstico, que é o outro laboratório que também faz essa coleta para doadores de medula óssea. E procurando o Hemop, por exemplo, eu vou chegar, preencher os dados, preencher o cadastro e é coletada uma amostra de sangue minha. Essa amostra de sangue, com essa amostra vai ser feito o meu HLA. Se no país alguém precisar da doação de medula óssea, e ressalvo que a situação que leva você a precisar de doação de medula óssea são situações extremamente graves. É justamente no tratamento das leucemias, dos linfomas, dos mielomas, que são doentes fatais. Para esses pacientes, se eles não forem transplantados, eles vão morrer. Então, se pegar um paciente que seja compatível com minha medula e que precise, eu sou novamente contatado por essa instituição, o Hemop vai mandar uma carta para mim, vai coletar de novo minha amostra, fazer os exames mais detalhados, inclusive da parte sorológica, para garantir que não haja transmissões de doenças. E se eu quiser me tornar o doador, pode ser feita a coleta até no estado em que você se encontra, se houver centros capacitados para isso. Então, é colocado da medula óssea o líquido dentro do osso da crista ilíaca, do externo, tem um líquido, é feito botão anestésico e coletado a amostra, ou coletado o material que vai ser encaminhado para o transplante. Desse medula óssea é possível, né, ter esse banco nacional. Aí é banco nacional. Dos outros órgãos, porque Pernambuco se destaca aqui no Nordeste. Pronto. Algum paciente do Nordeste pode vir a Pernambuco fazer algum tipo de transplante? Pode. Qualquer pessoa pode se deslocar dentro de qualquer brasileiro, pode vir transplantar em qualquer local do país, pode ser transplantado em qualquer local do país. Basta, quando ele chegar naquele estado, ele procurar a equipe de transplante que ele tiver interesse de se cadastrar, e aquela equipe vai ficar responsável de pegar seus dados, encaminhar para a central do estado, para que você passe a pertencer digamos assim, à rede, ao ranking daquele estado. É muito comum isso acontecer, já que Pernambuco se destaca a nível nacional? É muito comum em relação a coração, em relação a fígado, em relação a rim. Então, eu tenho pacientes de fígado que vêm da Paraíba, de Alagoas. De vocês, o mais distante que vocês têm de onde? A gente já transplantou paciente de Salvador. Salvador foi até um jovem, né? 16 anos. Jovem. Teve alguns de Salvador. Não sei exatamente quando, mas deve ter tido uns 4. São tantos procedimentos que são realizados que vocês perdem até as contas, né? É verdade. Já transplantamos pacientes também de Natal, de João Pessoa. Enfim, de vários estados aqui do Nordeste. Vários estados. De Roraima, do Norte também. Do Norte já transplantou também. paciente de Roraima. Em relação ao transplante, os mais jovens, é muito comum esse tipo de transplante de mais jovens aqui no estado de Pernambuco ou não? São pessoas já adultas, perto ali da boa idade? Como é que é esse perfil de transplantagem do coração? A média ainda, assim, a média de idade é mais baixa. Em torno de 40 anos, mais ou menos, por aí. Pacientes que têm a doença de Chagas, tem outros pacientes também que têm doença no coração valvar, né? Que já fez a cirurgia cardíaca de troca de válvula, então que são operados mais jovens, né? Tem alguma contraindicação? Tem algum perfil que não pode receber um transplante de coração, por exemplo, de forma alguma? Existem alguns pacientes que teriam a indicação de fazer o transplante, mas tem alguns outros critérios que a gente usa, por exemplo, se ele tiver um grau de hipertensão pulmonar muito grave, aí a gente não considera fazer o transplante. Então aí são pacientes que são inelegíveis ao transplante cardíaco. Né? Então tem alguns critérios que podem entrar aí. Tem uma pergunta aqui interessante da Rafaela, ela quer saber se uma pessoa que está em estado de coma irreversível pode ter algum órgão doado? Coma irreversível, enquanto eu falar de coma, eu não estou falando de morte. Para eu me tornar doador, eu tenho que estar morto. Então, coma irreversível ou não, a reversibilidade ou não do coma depende da área danificada. Mas isso não quer dizer que o paciente está em morte encefálica. Morte encefálica é uma situação em que eu tenho a destruição de todo o sistema nervoso central. Situação de coma, normalmente, eu tenho uma lesão cortical,
Mas o tronco encefálico, que mantém tipo respiração, ou que mantém abertura pupilar, ou que mantém alguns reflexos que são o que se chama de vida vegetativa, controle de pressão arterial, ainda estão funcionantes. Então, nessa situação de coma, eu não me torno doador. O fato do coma ser reversível ou não faz diferença para fins de doação. Para eu me tornar doador, eu tenho que estar morto. Doutor, existe alguma doação parcial de um órgão, por exemplo? Parte de um órgão pode ser transplantado? Existe intervivo e de doador cadáver. Intervivo, como eu tinha falado, quando eu vou doar para os meus primos, para meu parente, eu posso doar parte do fígado e parte do pulmão. E em relação a do cadáver, quando eu vou para um estado em que o volume de transplante pediátrico é muito grande, por exemplo, São Paulo, parte do fígado sistematicamente é dividido para uma criança e para um adulto. Então, lá São Paulo faz muito transplante pediátrico. Então, há esse aproveitamento maior. Se faz o que se chama de split, você divide, o fígado vai servir para dois, um adulto e uma criança. Quando o organismo rejeita esse órgão, o paciente ele volta para o final da fila para aguardar um novo órgão? Depende da situação de rejeição. Em casos de rejeição aguda, eles são tratados como prioridade. Em casos de rejeição ao longo do tempo, que são rejeições que vão indicar que ele vai precisar de um novo órgão, mas que o órgão que está no paciente ainda está funcionando de forma parcial e que ele pode aguardar algum tempo, ele é listado no final da fila. Essas rejeições tardias, normalmente, levam a eles tem essa característica, não é algo tão agudo e tão fulminante. E ele pode aguardar tanto quanto um paciente que está à beira de ser transplantado. No caso da rejeição do coração, por exemplo, desse transplante, acontecendo a rejeição, o paciente morre automaticamente? Não, tem né, tratamento. doutor? Tem tratamento. Tem um tratamento A gente vai, faz uma carga usa imunossupressores com uma carga bem mais forte, né? Então, o normal, assim, paciente é com comprimido, né? Então, num caso de rejeição aguda mais grave, a gente pode fazer tratamento com imunossupressor venoso, né? Então, faz imunossupressão venosa com altas doses e dá o suporte clínico ao paciente para que o coração volte, né, à função normal e diminua a rejeição. Às vezes, só com esses medicamentos, né, aí volta ao normal e aí depois a gente vai alterando a dose de comprimido para ele voltar à imunossupressão e voltar para casa, né? Às vezes acontece isso. Não necessariamente uma rejeição vai levar ao óbito nem à necessidade de retransplantar. No caso, a equipe que faz a captação desse órgão é a mesma que realiza a cirurgia de transplante? Ou não precisa ser assim? Em relação ao transplante cardíaco, atualmente sim. Apesar de uma inter-relação muito boa entre ambas as equipes, acho que já teve inclusive de uma equipe captar para outra, normalmente sim. Mas também, pelo menos graças a Deus aqui em Pernambuco, a relação entre as equipes é muito favorável. Já aconteceu de uma equipe que está em determinado, digamos assim, está fazendo a captação, e acontece alguma coisa com o receptor dela, descobre que ele está infectado, está gripado, não vai poder receber. E o órgão é da outra equipe. Essa equipe não vou fazer. Não, captam e entregam o órgão para a equipe seguinte. Então, não tem nenhum empecilho disso. Todos são habilitados. O know-how de Pernambuco em relação a transplante é considerado de excelência. Então, não temos problemas com isso, não. Vamos voltar a falar um pouquinho da lista de espera, né? A realidade aqui do nosso estado, tem mais de 1.000 pacientes aguardando o órgão, doutor? 1.116 Quais os mais demandados, pacientes. né? Os órgãos que as pessoas mais precisam de transplante. Devido à possibilidade da terapia substitutiva, os pacientes da lista de espera de transplante renal é a lista que tem maior número de pacientes, em torno de 800 pacientes. Transplante de fígado são em torno de 70. Coração, a lista tem em torno de 6 pacientes. Então, ainda tem córnea, que são aproximadamente 200 pacientes, mas aí como há necessidade de córnea, a necessidade não, há uma facilidade maior na doação de córnea, porque enquanto para as doações de órgão eu preciso da situação da morte encefálica, para a córnea eu posso fazer a doação até 6 horas depois
da parada cardiorrespiratória. Então, o paciente está muitas vezes no necrotério do hospital e a família autoriza a doação de córneas. Então, o volume de doação de córneas é muito maior. E a exigência para a córnea também em relação à doença neoplásica também é menor. Um paciente com câncer pode ser doador de córnea. Então, hospitais tipo o Hospital do Câncer de Pernambuco, em que não acontece doações para outros órgãos, para a córnea acontece com um volume grande. Com isso, a nossa fila de córnea diminui drasticamente. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas tem a seguinte dúvida, mandou através do nosso WhatsApp. Uma pessoa com um Alzheimer avançado, com 94 anos de idade, em caso de morte, o cérebro, por exemplo, pode ser doado para estudo de caso? O cérebro ou o corpo, ela bota aqui essa pergunta, pode ser doado para estudo de caso? Isso foge à, digamos, à ingerência ou à gerência das centrais de transplantes e das equipes de transplantes. Esses estudos de caso podem acontecer em casos de vinculação com universidades. Então, se houver pesquisas de universidade, vai haver a divulgação dentro dos hospitais. Como é que a universidade agiria? Ela tem um protocolo de pesquisa, ela vai entrar em contato com os hospitais e com os hospitais vai estabelecer esse tipo de solicitação. Quando falecer alguém com tal característica, vocês podem abordar a família para a doação de determinado órgão tal. Se a família concordar, é feito todos os protocolos, mas isso a título de pesquisa. Nada para fins de transplante e nada que tenha controle do SNT, Central de Transplantes Estaduais, ou das equipes de transplantes, como é o caso da equipe de transplante cardíaco do IMIP. A gente falou aqui no decorrer do nosso programa sobre essa questão de doação de tecidos e também de ossos, né? A recusa de doação de ossos, doutor, é significativa? Porque geralmente quando um parente morre, 2 anos após, a pessoa vai até o cemitério para fazer a retirada dos ossos, né? E tem todo aquele procedimento padrão. Por conta disso, as pessoas ainda têm muita negativa de fazer a doação do osso desse parente que teve morte encefálica? Eu ressalvo que, no momento, Pernambuco não faz captação de osso. Mas o que é importante é a conversa que se tem com a família. Mais uma vez, volta àquela história de que uma família preparada é uma família doadora. Então, quando se tira um osso, normalmente se coloca ou a prótese, que pode ser uma prótese de madeira, ou uma prótese de cimento. Então, é colocado uma estrutura no lugar para ocupar fisicamente aquele espaço, para evitar a deformidade. Se a família doou, ela sabe o que vai encontrar. Então, não tem por que ter um maior grau de dificuldade para isso. A gente não encontra maior grau de dificuldade nesses processos. No princípio, até a gente se constrange mais em relação a abordar. Mas quando entra na rotina, acontece sem maiores problemas. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente fez a seguinte pergunta. Você que está em casa, já declarou ser um doador de órgão para a sua família? Olha só, 55% de quem ligou e participou disse que sim, que já fez essa declaração. 45% disse que não. Então, quem não fez, vamos nos trazer agora uma mensagem de incentivo, né, para que essa pessoa ela passe a ser doadora de órgão. E a gente reforça o telefone também da Central de Transplante de Pernambuco, 3412-0205, 3412-0232. Para qualquer dúvida que você tenha, né, a respeito deste assunto, você pode ligar para a Central de Transplantes de Pernambuco, aqui do nosso estado. Vamos trazer essa mensagem final para incentivar quem está em casa a ser um doador de órgãos. Posso começar? Pode. Para todos vocês que estão vindo, a realidade hoje é que eu tenho muito mais chance, 5 vezes mais chance de precisar de um órgão ou de um tecido do que me tornar um doador. Então, se eu não concordo com a doação, eu tenho 5 vezes mais chances de falecer na lista de espera de uma sociedade não doadora, ou eu vou ter que participar com minha família, na população, conversar com as pessoas em que eu tenho contato, da importância do processo. Até que quando a gente pensa na gente, é algo até... Não, mas se eu morrer, eu morri. Mas quando você transfere isso para a realidade de um filho, de uma mãe, de um pai,
de um irmão, a gente tem que pensar de forma diferente. Então, quando nossos entes queridos têm muito mais chances de vir a precisar de um órgão do que se tornarem doadores, a sociedade tem que mudar a maneira de pensar. Eu tenho que ter 95% a 100% de pessoas que falaram para a sua família que são doadoras e que acreditam no processo. Porque senão essas pessoas vão falecer na lista de transplante. E uma hora vai ser um parente meu. Quer reforçar, doutor? Pode ficar à vontade, doutor Diogo também. Importantíssimo, queria agradecer mais uma vez, né, a iniciativa da Rede Brasil, do programa Assunto do Dia, de falar sobre esse assunto tão importante e reforçar mais ainda esse espírito de solidariedade. Cada pessoa, se a gente tiver ou conseguir fazer a maioria das pessoas doarem, vão salvar-se cada vez mais vidas. Hoje, a gente tem no IMIP 3 pacientes na lista, deve ter mais 3 na lista do português, e a gente tem paciente que está internado, que está precisando de fazer o transplante cardíaco, e que se a gente não fizer daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, esses pacientes vão falecer na lista. E a gente precisa da solidariedade, desse espírito de amor ao próximo, para que essas pessoas que estão precisando realizem o transplante e consigam voltar para suas casas, para suas famílias e para voltar a fazer o bem para a sociedade. Ok, queria nesse momento agradecer aqui a participação dos nossos convidados, doutor André Bezerra, ele que é clínico geral, gastroenterologista e responsável técnico da Central de Transplantes de Pernambuco. Doutor André Bezerra, muito obrigado. Eu é que Volte agradeço. mais vezes aqui ao nosso programa. Sempre que convidado. Ok, também queria agradecer ao doutor Diogo Ferraz, cirurgião cardiovascular, né, do IMIP e também responsável pelos transplantes cardíacos lá do IMIP. Doutor, muito obrigado também. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Até a próxima aí. Até a próxima, doutores. Até a muito próxima. obrigado mais uma vez. A você que está em casa, muito obrigado também pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e toda a sua família, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!